7,3 trilhões de reais. Esse é o tamanho do buraco que você está pagando sem saber. A dívida pública brasileira cresce R$ 5.000 por segundo. Enquanto você assiste esse vídeo, mais R$ 300 mil foram adicionados a essa conta. E o mais perturbador, existe um grupo muito específico de pessoas que torce para que essa dívida nunca seja paga. Porque quanto maior ela fica, maior o lucro deles. Este vídeo mostra quem são e como seu salário financia a elite mais rica do país. Este vídeo prova que a dívida pública brasileira não é um problema técnico. É uma arquitetura de transferência de renda das suas mãos para o bolso dos mais ricos. Isso não acontece por acaso, mas porque o sistema foi desenhado para transformar impostos em juros. Cada real que você paga em tributo alimenta um mecanismo que enriquece bancos, fundos de investimento e rentistas. A pergunta que só será respondida no fim: por que o governo escolhe essa dívida em vez de cortá-la? A maioria das pessoas acredita que dívida pública funciona como dívida de casa. Governo gasta demais, precisa pedir emprestado, paga juros. Narrativa simples, narrativa errada. A dívida brasileira não é feita com bancos estrangeiros. Não é dólar. É real. Emitida aqui, comprada aqui, paga aqui. Quem empresta para o governo brasileiro não é o Fundo Monetário Internacional. São fundos de pensão, bancos nacionais, grandes fortunas e investidores institucionais. Eles compram títulos públicos. O governo promete pagar com juros. E aqui está o detalhe que muda tudo. O Brasil paga uma das maiores taxas de juros reais do planeta para quem empresta dinheiro ao Estado. Taxa Selic hoje está em 15% ao ano. Nos Estados Unidos, menos de 5%. Na zona do euro, menos de 4%. O Brasil remunera seus credores como se fosse um país quebrado. Mas não está quebrado. Está preso. Vamos aos números que ninguém coloca lado a lado. Em 2024, o governo federal brasileiro gastou quase R$ 1 trilhão apenas pagando juros da dívida. Isso é mais do que o governo investiu em saúde e educação somados. Não é exagero. Enquanto saúde recebeu 216 bilhões e educação 111 bilhões, quase 1.000 bilhões foram para pagar juros a quem já tem dinheiro. Não é assistencialismo, não é servidor público, não é obra. É transferência direta de renda dos pobres e da classe média para o topo da pirâmide. Aqui está onde quase ninguém presta atenção. Os maiores detentores de títulos públicos no Brasil não são aposentados aplicando na poupança. São fundos de investimento, bancos e gestoras de fortunas. Segundo o Tesouro Nacional, instituições financeiras detêm quase 30% da dívida. Fundos de pensão, quase 24%. Fundos de investimento, mais 22%. Eles compram títulos do Tesouro porque é o investimento mais seguro e mais rentável do país. Risco zero. Retorno garantido. Indexado à inflação ou à Selic. Quanto maior a taxa de juros, maior o lucro. Quanto maior a dívida, maior o volume de juros pagos. Agora a contradição brutal. Para controlar a inflação, o Banco Central sobe a Selic. Selic mais alta aumenta o custo da dívida pública. Dívida mais cara obriga o governo a cortar gastos ou aumentar impostos. Impostos mais altos desaceleram a economia. Economia desacelerada justifica manter juros altos. O ciclo se alimenta. E quem lucra em cada volta desse ciclo? Os mesmos credores. Esse é o ponto que muda tudo. A dívida pública brasileira não precisa existir nesse tamanho. O governo poderia financiar seus gastos com tributação progressiva, taxando grandes fortunas, lucros e dividendos. Mas não faz. Prefere emitir dívida. Por quê? Porque emitir dívida é politicamente mais fácil do que taxar ricos. E porque existe uma elite financeira com poder de pressão gigantesco sobre o Congresso, o Banco Central e o mercado. Vamos a um caso concreto. Entre 2017 e 2023, algo assustador aconteceu. Enquanto a renda média da população brasileira cresceu 1,4% ao ano, a renda do 1% mais rico cresceu 4,4% ao ano. 3 vezes mais rápido. E a renda do 0,1% mais rico cresceu 6,9% ao ano, 5 vezes mais rápido que a média da população. Resultado: em 2023,
O 1% mais rico do Brasil passou a concentrar 24,3% de toda a renda nacional. E 85,7% desse crescimento veio do 0,1% mais rico. 160 mil pessoas com renda média mensal de R$ 441 mil. Agora vem a parte incômoda. O motor desse enriquecimento não foi trabalho, foram lucros, dividendos e juros sobre capital próprio, rendimentos que no Brasil são isentos de imposto de renda. Enquanto um trabalhador que ganha R$ 5 mil paga até 27,5% de imposto, quem recebe R$ 100 mil por mês em dividendos não paga nada. E uma parcela gigantesca desses dividendos vem de empresas que lucram com títulos públicos. É uma engenharia perfeita de captura. Metáfora visual. Imagine que o governo é uma bomba de água. Ele suga dinheiro de milhões de brasileiros através de impostos. Esse dinheiro sobe por um cano chamado Tesouro Nacional. Mas em vez de irrigar escolas, hospitais e estradas, a água é desviada para uma cisterna privada. A cisterna pertence a bancos e fundos. Eles abrem a torneira, enchem os bolsos e devolvem a bomba vazia. O ciclo recomeça. Você continua pagando. Existe um argumento técnico usado para defender esse sistema. Dizem que a dívida pública é necessária para dar lastro ao mercado financeiro, que títulos públicos são a base da economia moderna, que sem eles o sistema trava. Pode ser, mas o tamanho da dívida brasileira e o nível dos juros pagos não têm justificativa técnica, têm justificativa política. O Banco Central é autônomo desde 2021. Isso significa que ele não responde ao governo eleito, responde ao mercado. E o mercado quer Selic alta. Selic alta garante lucro. Lucro garante poder. Poder garante que nada mude. Aqui está o último número. Em 2024, a apropriação de juros que o governo teve que incorporar ao estoque da dívida foi de 674 bilhões de reais. Quase 700 bilhões. Isso é quase 3 vezes o orçamento da saúde. É 6 vezes o orçamento da educação. É mais do que o Brasil investiu em toda a infraestrutura nos últimos 5 anos. E esse valor não para de crescer. Quanto mais alta a Selic, mais o Banco Central reconhece de juros mês a mês, e mais a dívida incha. Em dezembro de 2024, 46,3% de toda a dívida estava atrelada à Selic. Quase metade do estoque da dívida cresce automaticamente cada vez que o Banco Central aumenta os juros. A dívida pública não quebra o Brasil por acidente, quebra por design. E quem lucra com ela tem nome, endereço e CNPJ. Voltemos à pergunta inicial. Por que o governo escolhe essa dívida em vez de cortá-la? Porque cortar a dívida exigiria enfrentar os credores. E os credores não são invisíveis. São os mesmos que financiam campanhas, controlam a mídia econômica, pressionam o Congresso e têm representantes dentro do Banco Central. A dívida não é um problema fiscal, é um projeto político. O sistema revelado por inteiro é este. Impostos regressivos capturam renda da base. Essa renda é convertida em títulos públicos. Títulos pagam juros estratosféricos. Juros concentram ainda mais riqueza no topo, e o ciclo se perpetua. Cada brasileiro médio trabalha parte do ano apenas para pagar juros a quem já é rico. Em 2024, os 10% mais ricos do Brasil detinham quase 40% de toda a massa de renda do país. Enquanto isso, os 40% mais pobres ficavam com apenas 8,1%. Projeção estrutural. Enquanto o debate público brigar por migalhas, auxílio, salário mínimo, orçamento de ministério, a verdadeira sangria continua invisível. A dívida vai crescer, os juros vão sugar cada vez mais e você vai continuar pagando a conta. O Tesouro Nacional já projetou que em 2025 a dívida chegará entre 8,1 trilhões e 8,5 trilhões de reais. 800 bilhões a mais do que em 2024. E desse crescimento, a maior parte será apropriação de juros, dinheiro que poderia construir milhões de casas, reformar escolas, contratar médicos, mas vai direto para o bolso de quem já é milionário. A elite financeira não precisa roubar. O sistema entrega o dinheiro voluntariamente. A dívida que quebra o Brasil não é um acidente.
É o negócio mais lucrativo do país.